Bom, vamos lá. Acho que agora o som tá bacana, né? Tive que reiniciar aqui porque tava tendo um probleminha no som, mas eu acho que já deu pra consertar aí. Bom, tudo bem, Nath? Eu tive que reiniciar, Nath, por causa do som, né? Agora estamos ao vivo de novo aí, certo? Parece que o som melhorou. Tá me ouvindo, Nath? Só para testar. Ah, sim, obrigado. Bom, então na aula passada nós estávamos falando sobre o Barroco, né? Falei sobre o contexto histórico geral do Barroco na Europa, né? Eu até falei um pouco sobre. Obrigado, Nath, pelo retorno. Falei um pouco sobre o contexto histórico do Barroco na Europa em geral, né? Falamos aí da perspectiva da igreja, até toquei um pouco sobre a história da igreja também, se vocês lembram aí da aula 6, né? Sempre lembrando que essa live aqui ela corresponde à aula 7, certo? E nós falamos também sobre a dissidência, né, protestante, iniciada ali por Martinho Lutero em 1517, e como essas implicações, né, sociais, teológicas vão mover ali, né, vão simplesmente mexer com o imaginário do homem barroco, né, no caso do homem ali do século XVII. Então é sempre necessário que nós analisemos o contexto histórico da época para que nós entendamos a literatura dessa mesma época, né? Como dizia, eu sempre gosto de repetir essa ideia do filósofo Hegel, né? A concepção do Zeitgeist, né? O espírito do tempo, né? O espírito da época. Traduzindo de uma maneira simples, como eu sempre gosto de falar, né? O homem é fruto das ideias do seu tempo, né? O homem é fruto das ideias do seu tempo. Então nós falamos aí do Barroco em Portugal, na aula 6, falamos da influência da dissidência, né, movida ali por Martim Lutero, reitero, né? Falamos ali também, né, da influência do Barroco em Portugal, falei da dominação, né, da Espanha em Portugal ali durante aqueles anos de 1580 a 1640. Portugal só vai reaver a sua independência jurídica e política ali a partir de 1640, né, com a Guerra da Restauração. Vocês vão ver que esse contexto histórico português ele vai ser muito importante para que nós entendamos aqui o Barroco no Brasil. E aí falamos, né, das características do Barroco, fiz um diálogo com a história da arte, né, com a filosofia, como eu sempre faço, e depois falamos do padre Antônio Vieira e de Soror Mariana Alcoforado, né? Falamos sobre Soror Mariana Alcoforado também, que geralmente nas aulas de literatura do ensino médio ela fica um pouco alijada, né? Fica um pouco excluída justamente por causa do brilhantismo ali de Padre Antônio Vieira. Mas eu toquei nela também, né? Eu falei um pouco sobre ela para que ela não passe despercebida, tá? Bom, essa foi a nossa aula passada, né? A nossa aula de hoje em formato de live é justamente sobre o Barroco no Brasil, tá? E aí vamos começar aí pelo contexto histórico do Barroco no Brasil, né? Estamos aí do ponto de vista cronológico, né? Segundo o calendário gregoriano, né? Que é o calendário utilizado desde a Idade Média em muitos países de base ocidental, inclusive aqui no Brasil. O Barroco no Brasil ele vai pegar ali, né, em termos mais simples, ele vai localizar ali o Brasil, do ponto de vista cronológico, no seiscentismo, tá? No seiscentismo. Mais especificamente ali no século XVII, né? No século XVII. E vamos ter como marco, vamos colocar assim, pontapé inicial, do ponto de vista mais simples, né? Vamos ter aí a obra Prosopopeia, né, de Bento Teixeira, certo? Que vai ser escrita ali em 1601, ela é caracterizada como marco histórico do Barroco no Brasil. O Bento Teixeira só é lembrado mesmo nesse aspecto, no sentido de dizer que ele foi aquele que deu início ao Barroco no Brasil. Geralmente não se toca muito no nome dele durante as aulas, né? Nem mesmo no curso de letras, geralmente os professores não tocam muito nele, mas eu vou falar um pouco dele para que não passe despercebido. Obviamente a ênfase desta aula é sobre Gregório de Matos Guerra e a sua produção literária, né, que é considerado aí o nosso primeiro escritor de fato brasileiro, nascido em solo brasileiro,
né? E é dele a ênfase desta aula. Mas eu vou tocar no assunto aqui de Bento Teixeira, reitero, para que não passe despercebido. Vou falar um pouco dele também, né? E também de Manuel Botelho de Oliveira, tá? Mas a ênfase mesmo, corroboro, é em Gregório de Matos Guerra, certo? Bom, tocando aí no contexto histórico do Barroco no Brasil, né? Como eu disse, o Barroco no Brasil ele vai pegar ali, do ponto de vista histórico, o Brasil numa fase de intensa colonização, né? Então estamos ali no século XVII, ali no seiscentismo, né? No século 600, para ser mais específico, né? E o Brasil ali ele vai estar naquele momento de exploração, né, da cana-de-açúcar, né? Seria ali o auge, né, da economia açucareira, né? Da economia açucareira. E aí vamos entender, na realidade, né, que haverá ali uma certa parceria, vamos colocar dessa forma, entre Portugal e Holanda, né? Entre Portugal e Holanda. Então, desde o século passado, né, o açúcar brasileiro era refinado em Portugal em parceria com a Holanda, né? Em parceria com a Holanda. O que vai acontecer? Vocês se lembram que na aula passada, do contexto histórico em Portugal, eu falei que o Portugal levou um golpe de Estado, né? E o rei Felipe II da Espanha vai dominar ali Portugal, vai anexar Portugal à Espanha durante o período de 1580 a 1640, quando finalmente, corroboro, né, Portugal vai alcançar ali a sua independência política e jurídica, né, através da chamada Guerra de Restauração. Então o que aconteceu? A Holanda, à época, era protestante, né? E a Espanha, como vocês lembram da aula passada que eu falei, manteve-se juntamente com Portugal, ambos se mantiveram deveras católico. Então o que a Espanha fazia? Ela estava engendrando verdadeiras perseguições aos não católicos, né? A Holanda não gostou e aí começou o conflito entre Holanda e Espanha. Como forma de retaliação e de perseguição, né, o que a Espanha fez? Começou a proibir, né, a relação comercial açucareira da Holanda com Portugal. Mas aí, professor, o que Portugal tem a ver? Ora, Portugal, àquela época, estava anexada, perdão, a nação portuguesa estava anexada à Espanha. Então, se a Espanha estava inimiga da Holanda, obviamente Portugal também, por uma obrigação, né, também deveria estar inimigo da Holanda. Então houve o bloqueio econômico, houve o bloqueio de relações internacionais, e aí a Holanda não gostou disso e começou a invadir as capitanias no sentido de ter acesso forçado àquela produção econômica. Inicialmente invadiu ali a região da Bahia, né? Vai invadir a região da Bahia ali no ano de 1624, né? Por ordens espanholas, os colonos portugueses daquela região vão expulsar os holandeses em 1630. Não satisfeitos, né, os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco e lá se instalaram, né, por um certo tempo, né, que vai ser justamente ali o momento de Maurício de Nassau, né, uma breve dominação holandesa ali na região de Pernambuco, de Recife, liderada ali pelo neerlandês Maurício de Nassau, que não era holandês, né? Ele era alemão de nascença, mas tinha ali uma relação, né, com a Holanda muito intensa, né? Muito intensa. Então vai ser o momento, né, de Maurício de Nassau ali. Dito isto, o que vai acontecer? Não satisfeito, né? Vai haver vários conflitos, né? Haverá vários conflitos entre holandeses, né, e portugueses no sentido de expulsá-los dali. E não satisfeito também, os holandeses começaram a invadir, né, as colônias africanas de Portugal. E invadiu ali, começou a saquear também, principalmente, a região de Angola, né, que era ali a região que mais fornecia escravos afrodescendentes, né, escravos negros, né, para o Brasil. Né, para o Brasil. Vai haver uma tremenda desorganização do sistema econômico brasileiro a essa época, né, do sistema açucareiro, justamente por causa desses conflitos, certo? E como forma de suprir, né, essa mão de obra escrava, né, ali africana, que estava
em uma certa escassez, porque estava sofrendo verdadeira represália por parte da Holanda, que corrobora, tinha tomado a região de Angola, né? O que os colonos nordestinos, né, baianos, vão fazer para suprir essa mão de obra? Vão atrás de quem? Dos indígenas, né? Vão começar a intensificar mais do que já faziam, só que lembre-se que no século XVI, principalmente ali a partir de 1549, como falamos na aula do quinhentismo, os jesuítas, através dos aldeamentos, né, protegiam os índios, né? E como agora, né, tava aquela escassez de mão de obra afrodescendente, né, os colonos nordestinos portugueses, né, vão com mais força atrás dos índios, né, vão começar a invadir com muito mais rigor os aldeamentos, né, atrás, né, dos índios, no intuito de escravizá-los para que eles pudessem trabalhar de forma forçada nos engenhos, né, na produção açucareira, né? E aí, como forma de ajuda, quem que eles vão chamar? Os bandeirantes, né? Os bandeirantes que vão ter ali uma concepção um pouco dúbia, né? A história, principalmente aqui, né? Até já indiquei em aulas passadas, História do Brasil Colônia, né? Da Laima Mesgraves, né? Professora da USP, doutora. É um livro muito bom, né? Mas, para que vocês entendam melhor o Brasil Colônia, eu tenho aqui também da minha biblioteca pessoal, né? Juntamente com a Lilia Moritz Schwartz, uma das maiores historiadoras, que é a Meire Del Priore, né? História da Gente Brasileira, volume 1, Colônia. Eu tenho todos os volumes aqui, até História Contemporânea do Brasil, né? E esses argumentos que eu estou reproduzindo para vocês, eu estou tirando desses livros, né, de História do Brasil. Então os bandeirantes, eles vão ter uma participação muito interessante, né, no sentido de desbravar as regiões interioranas brasileiras e enfrentar os índios também, né? Enfrentar os índios, porque esses bandeirantes eram muito preparados, esses bandeirantes paulistas, eles eram muito preparados. E só para que nós ali encerremos, né, porque eu vou falar ainda um pouco mais desses bandeirantes na aula de arcadismo, que é a 8ª aula, né? Eu estou apenas fazendo um recorte histórico aqui, só para que vocês tenham uma ideia do que acontecia, né, no Brasil colônia do século XVII. Esses bandeirantes, eles serão chamados também para combater, olha que interessante, uma tribo indígena brasileira, isso é muito pouco falado, né, que era a tribo dos Tapujós, né? Tribo dos Tapujós, que era uma tribo brasileira deveras, sobremaneira violenta. E aí, Michel, tudo bem? Meu grande amigo Michel, né? Para você é um prazer e para mim é uma honra ter sua amizade, certo? Meu amigo de letras aí, Michel. Então, voltando aí, né? Os Tapujós, né? Que era uma tribo extremamente violenta. E além de ser uma tribo violenta, era uma tribo totalmente diferente de todas as outras tribos, né? A exemplo da tribo Tupi, a exemplo da tribo Tupinambá, né? Era uma tribo que se diferenciava, né, de forma exponencial dessas outras tribos, principalmente na maneira de ataque, como eles atacavam. Olha que interessante. A maioria das tribos brasileiras, né, falando um pouco sobre os aspectos comezinhos dos índios brasileiros, né, à época, a maioria das tribos brasileiras atacavam gritando, fazendo gritos de guerra. Essa tribo violenta dos Tapujós, eles atacavam em silêncio, né? Eles atacavam em silêncio e pegando o inimigo, né, à espreita, né? E justamente por ser uma tribo diferente, né, essa tribo, eles eram chamados pelas outras tribos brasileiras, né, à época, e pelos próprios colonos portugueses como bárbaros, né? Como bárbaros. Então vai haver essa guerra chamada Guerra dos Bárbaros, que vai ser uma guerra tribal, não só a guerra tribal entre os Tapujós e outras tribos brasileiras, mas também vai ser uma guerra entre os Tapujós e os colonos. E os colonos não vão conseguir vencer os Tapujós. Justamente por quê? Porque eles além de serem grandes, né, guerreiros que utilizavam estratagemas, né, eles conheciam muito bem a região. Então o que os colonos portugueses vão fazer? Vão chamar os bandeirantes, né? Os bandeirantes que tinham hábitos alimentícios frugais, né? Falei um pouco rebuscado, né? Frugal. O que significa a palavra frugal? É uma pessoa que se alimenta de forma moderada.
ela se alimenta de forma moderada, então ela come pouco, né? Numa outra acepção semântica, frugal é aquela pessoa que se contenta em se alimentar apenas de frutas, né? Existem esses dois sentidos. E é basicamente nesses dois sentidos que os bandeirantes eram. Então, como eles eram verdadeiros desbravadores, né? Eles conseguiam ficar alguns dias apenas se alimentando de mantença básica, apenas de frutas ou qualquer coisa que eles pegavam ali no matagal. Então o que vai acontecer? Eles serão chamados para combater os Tapuiagés e vão pacificar os conflitos, né? Esse conflito, Guerra dos Bárbaros, ali no Nordeste, né? Fato é que esses bandeirantes eles vão ter uma visão um pouco dúbia, né? Justamente porque eles também participaram ali do contexto histórico, né, do arcadismo brasileiro, porque o ponto econômico e social do Brasil nessa época vai sair da Bahia, de onde nós estamos, né, no Barroco, século XVII, para no século XVIII ir para Minas Gerais, né, no caso Vila Rica, né, atual Ouro Preto, por causa da exploração de minérios, da exploração de ouro. A gente vai falar disso mais à frente no arcadismo no Brasil. E os bandeirantes terão uma grande participação nesse sentido, né? E a gente vai falar muito mais sobre eles e essa visão dúbia que se tem hoje, né? Que se tem hoje, que veio à tona aí, né? Em semanas passadas por causa da derrubada ali da estátua lá em São Paulo, né, Michel? A derrubada lá em São Paulo do Borba Gato, né? Que era um bandeirante, né? Então a gente vai falar melhor desses bandeirantes, lá no contexto do arcadismo brasileiro, que é a aula 8, tá? Eu só fiz esse apanhado histórico apenas para que vocês entendessem um pouco melhor aí o que acontecia, né? Que o Brasil naquela época estava marcado por essa questão da exploração açucareira e também pela participação dos holandeses, né? E dando destaque para a verdadeira dominação holandesa que vai ter ali com Maurício de Nassau a partir de 1635 em Pernambuco, tá? Bom, indo para a literatura, deixando um pouco a história de lado, nós vamos ter aí, né, a figura do primeiro escritor brasileiro, né, que é o Gregório de Matos Guerra, né? Se bem que isso é pouco falado nas aulas de literatura do ensino médio e também muito pouco falado nas aulas no curso de letras, né? O que acontece? Gregório de Matos Guerra é o primeiro grande escritor brasileiro. Só que Gregório, assim como Sócrates na Grécia, não publicou nenhum livro, né? Ele não publicou nenhum livro. Tudo que se sabe sobre Gregório de Matos Guerra, né, a gente sabe ali por causa da Academia Brasileira de Letras, que nos anos, né, na década de 20, mais especificamente entre 1923, chegando ali em 1933, publicou, né, os poemas de Gregório de Matos Guerra. Por quê? Porque ele não deixou nada escrito. Ele era um poeta itinerante, era um cantador itinerante, né? Inclusive a biografia de Gregório de Matos Guerra relata que ele, lá na Bahia, né, ele deixou, exatamente, Michel, sátira e escárnio. Vamos já tratar sobre a poesia satírica do Gregório. Então, o que vai acontecer? Gregório de Matos Guerra conta a biografia dele que ele deixou, né, a advocacia lá na Bahia para virar cantor. Né? Eu, como advogado, jamais faria isso, né? Olhem como é a minha voz, né? Então, né, eu consigo hoje ganhar a vida através de duas formas, né? Que é escrevendo e falando, né? Dando aula e advogando. Então, largar a advocacia para cantar. Olha aí, Michel, o que tu acha? Eu largando a advocacia para ser cantor? Risível, né? Mas tudo bem, voltando, né? Bom, então, o Gregório de Matos Guerra, pessoal, ele vai nascer ali no ano de 1633, né? Ele fez direito na Universidade de Coimbra, tá? Ele fez direito na Universidade de Coimbra e, obviamente, foi para Portugal estudar, fez direito lá em 1652, partiu para Portugal e ele já apresenta ali uma sátira mordaz. Começou a fazer críticas sobre pessoas do Império Português, sobre a nobreza portuguesa, se desentendeu com os nobres de lá e foi expulso para o Brasil, né? Voltou para o Brasil, né? Encomendado, porque não estavam mais aguentando Gregório de Matos Guerra lá, né? Porque ele tinha a língua ferina. Não é à toa que ele é apelidado na literatura brasileira de Boca do Inferno, né? Boca do Inferno, também chamado de Boca de Brasa,
né? Justamente por causa da sua crítica mordaz, né? Por causa da sua crítica mordaz. Professor Neres entrou. Professor Neres, é uma honra, né? É uma honra ser seu amigo e foi uma honra ter sido seu aluno, né? Pelo menos 80% de tudo que eu sei eu devo ao professor Neres. Efusivo abraço, professor. É uma honra ter o senhor aqui na minha live. Então, o que acontece? Gregório de Matos Guerra, ele se indispôs ali, né? Com... Abraço, professor. Beijo carinhoso. Ele se indispôs ali com a nobreza portuguesa, veio para cá de volta, né? E aqui começou a fazer a mesma coisa que ele fazia lá em Portugal. Fato é que ele vai entrar para o clero brasileiro, né? Então, ordens menores da igreja vão nomeá-lo como vigário geral, né? Ele não vai se incorporar ao clero de maneira formal, fazer os votos e etc. Mas ele vai exercer o cargo de vigário geral dentro da igreja, né? E ele vai se recusar a utilizar a batina, né? Isso vai começar a irritar o clero daqui. Ou seja, todos os vigários utilizavam batina. Gregório não, né? Queria ser o diferente. Isso vai começar a irritar o clero daqui, né? Ele também vai exercer o cargo de tesoureiro-mor aqui na colônia brasileira, né? E devido a essas insubordinações e essas desobediências, ele vai justamente ser destituído desses cargos, né? E o que vai acontecer? Ele vai montar a banca de advogado aqui no Brasil, lá na Bahia, né? E a esse tempo vai se casar com Maria dos Povos, né? Ele já tinha se casado antes, só que o que vai acontecer? Ele vai se tornar viúvo, e aí se casa de novo com Maria dos Povos, né? E, como eu disse no início, ele vai deixar a advocacia para se tornar cantor itinerante, né? Para se tornar ali cantor e repentista no recôncavo baiano, né? Repentista ali no recôncavo baiano. Eu reitero, né, para vocês, eu jamais largaria para ser cantor, minha voz nem daria para isso, mas Gregório de Matos Guerra teve essa coragem, certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai ser perseguido ali, né, por um governador geral chamado Antônio da Câmara Coutinho e vai ser exilado, né, em Angola, uma das colônias portuguesas. Vai implorar, né, para voltar, vai mandar várias cartas para o governo brasileiro e vai ali, de fato, receber o perdão, vai poder voltar, mas o governo brasileiro fez a seguinte determinação: olha, Gregório, você pode voltar para o Brasil, você não pode voltar para a Bahia. Pode voltar para o Brasil, mas na Bahia você não vem mais. E aí ele acabou se estabelecendo de volta em Pernambuco e lá morre em 1696, né? Essa aí é a biografia, né, do Gregório de Matos Guerra. Bom, é muito mais importante do que falar sobre a vida de Gregório, meus amigos, é falar sobre a sua produção literária. Mas antes de continuar, tá tudo bem até aí? Tudo certo? Galera aí, alguém quer fazer alguma pergunta? E aí, Michel, tá tudo certo por aí? Esther, tudo bem, Esther? Samuel também entrou, tudo bem, Samu? Enquanto isso eu vou beber uma água aqui. Vitor, abraço, Vitor. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, vamos falar aí da poesia pólvora, né? Como é apelidada de Gregório de Matos Guerra. Poesia pólvora, como assim, professor? Porque era uma poesia que não perdoava ninguém, né? A língua, reitero, de Gregório de Matos Guerra era uma língua mordaz. Ele não perdoava ninguém. Desde os mais nobres colonos, né, portugueses aqui do Brasil, até os afrodescendentes, né, ou seja, os escravos, as mulatas, os índios, ninguém escapava à língua ferina e à crítica mordaz de Gregório de Matos Guerra, né? O Tassis Williams está falando, escreve outro livro. Já está pronto, Tassis. Já está pronto, né? Já está pronto. Já que o Tassis tocou nesse assunto, né? Deixa eu até mostrar aqui meu primeiro livro para vocês. Ele está até aqui. Tá aqui, ó. Esse foi meu primeiro livro, tá? Entre a Pena e a Lei, né? Literatura, Direito. Esse foi meu primeiro livro, ó. Eu vendi tudo em 2011. E o segundo livro agora vai ter 500 páginas, tá perto de sair. Esse primeiro livro, inclusive, quem fez o prefácio foi até o professor Neres, né? Que tá aí, né?
Professor Neres que está na minha live. Professor Neres que é membro da Academia Maranhense de Letras e da Academia Ludovicense de Letras. E, na minha opinião, é o melhor escritor maranhense vivo, né, professor Neres? Mas vamos lá. Voltando aí. O Gregório, ele tinha essa crítica mordaz, né? E ele vai ter alguns tipos de literatura, né? Alguns tipos de literatura. Ele vai ter a literatura satírica, né? Que é essa literatura crítica. E ele vai ter a lírica, né? A sua lírica é dividida em lírica amorosa, lírica filosófica e lírica religiosa. O professor Neres falando que é um exagero. na minha humilde opinião. Mas enfim, ele vai ter, além da sátira, a lírica, né? Que é a lírica, reitero, corroboro, lírica amorosa, lírica religiosa e lírica filosófica. Tocando inicialmente no assunto da sátira, né? Como eu disse para vocês, ele tinha um humor, né? O humor de Gregório de Matos Guerra era um humor cáustico, né? Humor cáustico, era um humor muito voltado para a questão da sátira, né? Ou seja, ele não tinha papas na língua. E é por isso que, se nós pegarmos aí a crítica literária, alguns críticos vão dizer, né, que a importância da literatura de Gregório de Matos Guerra reside justamente no sentido de que a sua poesia ela representa um amálgama tão intenso, né, sobre aspectos da cultura brasileira, que vai ali basicamente fazer uma verdadeira mistura linguística. Então, nos poemas de Gregório de Matos Guerra, a gente vai poder ver aspectos de variações linguísticas da época indígenas, né, da língua, né, dos africanos, né, que vieram escravizados de lá para cá, né, e do português mesmo lusitano. Então, quando se fala, né, vamos colocar da seguinte forma, na primeira poesia essencialmente brasileira, alguns críticos literários citam a poesia de Gregório de Matos Guerra, né, justamente nesse sentido, porque representa ali do ponto de vista linguístico e, consequentemente, do ponto de vista brasileiro, um amálgama de várias variações linguísticas, né? Nomeadamente, a variação linguística indígena, a variação linguística africana, né? E a variação linguística do português lusitano, né, que já predominava aqui. Só para vocês terem uma ideia da importância histórico, linguística e social da poesia de Gregório. Mas no tocante à sua sátira, né, a gente vai ver que vai ser uma verdadeira criatividade, né? Ele vai pegar os aspectos mais comezinhos, né? Os aspectos mais comezinhos da colônia baiana, né, da colônia brasileira, e vai colocar ali. E aí eu peço licença para os meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo, eu vou ler só esse poema de Gregório, né, que diz assim, descreve, na época de Gregório de Matos Guerra, né, os títulos dos poemas eram bem grandes, né, bem grandes. Então tem esse poema aqui, ó, descreve o que era realmente naquele tempo a cidade da Bahia, de mais enredada por menos confusa. Olhem a verve poética de Gregório, olha só. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e querem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres. Posta nas palmas toda a picardia. Né? Picardia é o quê? Deboche, né? Deboche. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia, né? Então veja, ele vai descrever nesse soneto, né, como se davam as relações sociais, né? As relações sociais mais simples, né? A questão das pessoas que davam conta da vida das outras, coisa que hoje não acontece, isso aí só acontecia na época de Gregório, viu, pessoal? Hoje não existe mais pessoas que gostam de marocar a vida alheia, tá? Isso não acontece hoje, tá bom? Era só naquele tempo que acontecia. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que a poesia satírica de Gregório é muito atual. Se os sermões de Antônio Vieira, né, eram atuais, as poesias de Gregório, a essa época no Brasil, eram muito mais atuais. São muito mais atuais, certo? E
Logo após temos a poesia lírica, né? Como eu disse, a poesia lírica divide-se em amorosa, filosófica e religiosa. A poesia lírica amorosa, você vai perceber verdadeira influência, né? Verdadeira influência de Luiz de Gôngora e de Camões, né? Aquela perspectiva da dialética, né? Do maniqueísmo do sofrimento amoroso, né? Eu expliquei isso na aula sobre renascimento, vocês lembram, né? Da figura da mulher, né? Então, a mulher ao mesmo tempo será vista como símbolo de pecado, mas também será vista como símbolo de pureza, né? Então, essa contradição barroca, esse maniqueísmo barroco, né? Céu, inferno, pecado, perdão, né? Carne, espírito, isso também vai se manifestar na lírica amorosa de Gregório de Matos Guerra, certo? E aí temos o poema muito conhecido, Angélica, né? Que eu vou ler aqui para vocês também, peço licença. Então olha aí, ó. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem o anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjos que me tentam e não me guardam. Então veja que no último verso do soneto, né, chamado de verso de ouro, né, o que acontece? Veja que a visão maniqueísta da figura feminina é bem clara, né? Sois anjo que me tenta e não me guarda. Ou seja, ao mesmo tempo que a mulher, para o eu lírico de Gregório, é símbolo de tentação e de pecado, né? Também se torna símbolo, né, de pureza, dizendo assim, ó, me tenta e não me guarda, ou seja, é um anjo que não me protege e fica me tentando para o pecado. Então veja que a lírica amorosa camoniana, ela é perpassada sobremaneira, né, por esses aspectos aí, por esses aspectos maniqueístas, né? E a mulher é chamada de Angélica, né? Angélica faz um trocadilho ali com anjo, né? Com anjo, né? Muito interessante. E aí temos a lírica religiosa, né? A lírica religiosa. Mas antes de falar da lírica religiosa, eu queria tocar também no aspecto interessante da lírica amorosa de Gregório de Matos, né? Que muita gente fala apenas na perspectiva do carpe diem, das máximas horacianas lá no arcadismo. Mas se você olhar e você notar, você também vai ver a presença do carpe diem na lírica amorosa de Gregório. Tem um poema dele que fica muito expresso esse aspecto. Veja só. Olha aí, ó. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Goza da flor da mocidade que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta em flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Veja que quando o eu lírico de João Cabral, ó, tô com a geração de 45 na cabeça, desculpem, né? O eu lírico de Gregório fala, goza da flor da mocidade, isso aí é uma alusão inexorável ao carpe diem. É uma referência clara ao carpe diem. A ideia de que vamos aproveitar a vida, que a morte é certa, né? A morte que dá termo à existência humana, né? Numa perspectiva do existencialismo de Sartre e Albert Camus, né? Então, a presença do carpe diem também é muito notória, né, na lírica amorosa do barroco. Ao contrário do que muitos pensam, que o carpe diem só se encontra presente nas máximas horacianas do arcadismo. Mas não, a gente vê o carpe diem, né, também na lírica do barroco de Gregório de Matos Guerra. Tá bom? Bom, então aí temos aí a lírica religiosa, né? Em que a gente vai ver uma dupla visão do eu lírico na lírica religiosa. Como assim? O eu lírico de Gregório de Matos Guerra na lírica religiosa, ele apresenta-se perante Deus, né? De uma forma humilde, contrita, certo? Em forma de deprecação, implorando o perdão e a salvação, mas também, por vezes, aparece de uma forma arrogante, exaltada, cheia de empáfia,
né? Quer ver? Vejam na leitura desse soneto, ó. Ao mesmo assunto e na mesma ocasião. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. De vossa alta piedade me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a. E não queirais, pastor divino, perder na nossa ovelha a vossa glória. Então você olha aí, né? E ao que parece, ao invés do eu lírico se mostrar prostrado, né? Ou seja, em tom, né, de humildade, pedindo perdão de Deus, é como se ele dissesse para Deus: olha, não sou eu que tenho que ir atrás de você, é você, Deus, que tem que ir atrás de mim, né, para eu ter o perdão, né? Então veja que há uma postura nesse momento aí do eu lírico cheio de empáfia, né, de arrogância perante nosso Senhor, né, o eu lírico. Já nesse outro soneto aqui, também da lírica religiosa, você já percebe um eu lírico de Gregório um pouco mais humilde, um pouco mais contrito, né? Vejam só. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei é de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar, que por mais que pequei, neste conflito esperem vosso amor de me salvar. Então você já percebe um eu lírico aí mais humilde, né? Um eu lírico aí mais humilde, pedindo de fato perdão a Deus e implorando ali, como deve ser, né? A salvação, né? Manifestando aí um sentimento cristão durante a aula, né? Meu sentimento cristão, certo? Gente, antes da gente passar para a lírica filosófica, eu queria dar uma outra informação bem interessante, né? É que, veja, na época de Gregório de Matos Guerra, a literatura ela era muito caracterizada pelo caráter emulativo. Em termos mais simples, emulativo, o caráter de repetição. Então, essa perspectiva dos textos, dos direitos autorais, não existia tanto na época de Gregório de Matos Guerra. Na realidade, nem existia. Essa história de o poeta se apropriar de forma egocêntrica dos seus próprios textos, de se sentir, numa linguagem bem simples, verdadeiros deuses da poesia, isso vai começar no romantismo. Vai ser no romantismo ali que você vai ver justamente essa perspectiva do egocentrismo e do individualismo exacerbado. Então, o que era digno, vamos colocar assim nesse sentido, a essa época, era você imitar os grandes clássicos da literatura. Então era muito comum Gregório de Matos Guerra, em seus poemas, imitar Luís de Góngora e Argote, grande poeta do barroco espanhol. Era muito comum você ver Gregório de Matos Guerra imitar Luís Vaz de Camões, né? Ou seja, pegar os sonetos de Camões e de Luís de Góngora e reescrevê-los muito parecidos ou quase iguais. Então essa perspectiva dos direitos autorais naquela época não existia tanto, né? De modo que o escritor reivindicasse para si: olha, eu escrevi isso, você não pode escrever igual ao que eu escrevi, senão é plágio. Não tinha essa noção de plágio. Então era digno de encômios, né? Era digno de honra, em termos mais simples, imitar os grandes clássicos, certo? Só para que fique claro isso. Certo? Até aí tudo bem? Tranquilo? Bom, então a lírica filosófica, né? A lírica filosófica, também chamada de lírico-reflexiva, né? Você vai ver aí a predominância da perspectiva da efemeridade das coisas do mundo. É muito parecida, reitero, com a lírica filosófica de Camões, né? A perspectiva lá do que falamos no Renascimento sobre o desconcerto do mundo, né? Sobre a intensa efemeridade das coisas do mundo e da vida, né? Vejam esse soneto. Gente, hoje a aula está sendo uma mistura de aspectos teóricos com leitura de poemas. Por quê? Porque essas características a gente só pode ver e enxergá-las de forma pragmática nos textos de Gregório. Então por isso é que eu estou lendo bastante hoje na aula os sonetos dele, tá? Vamos lá. Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo.
Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Tá vendo a presença aí das antíteses e dos paradoxos? Né? Mais especificamente das antíteses, né? Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Tá vendo? A ideia de transitoriedade das coisas do mundo, né? De eterna passagem, né? E você vê nos últimos versos a presença da dialética heraclitiana, né? Ali da perspectiva de Heráclito, né? Da perspectiva da efemeridade das coisas, né? Quando ele diz assim, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ou seja, a única coisa que é perene é a ideia de que tudo muda, né? Lembrando aí o grande conflito dos pré-socráticos, né? Parmênides e Heráclito, né? Em que Heráclito vai dizer que a única coisa que é permanente, né, é justamente o quê? É a ideia de que tudo muda, né? É a mudança constante das coisas, certo? Até aí tudo bem, sim ou não? Tá tranquilo? Beleza? Vou tomar uma água, enquanto vocês pensam aí. Tá dando para entender? Daia Silva, tudo bem, Daia? Flávia, tudo bem, Flávia? Tamily, minha querida aluna Tamily, tudo bem? Tudo certo? Bom, como eu prometi para vocês, né, eu falei sobre o Gregório de Matos Guerra. Geralmente as aulas de literatura nesse ponto terminam aí, mas eu vou tocar um pouco em Bento Teixeira, né, e vou falar também de Manuel Botelho de Oliveira. Eu vou começar por Manuel Botelho de Oliveira, porque é muito comum, né, dizer que Gregório de Matos foi o primeiro grande poeta brasileiro, e de fato foi. Agora, vejam aí, ó, primeiro grande poeta brasileiro. Mas quem foi o primeiro poeta brasileiro a ter uma obra impressa no Brasil? Inclusive o nome da obra é Música do Parnaso. Foi justamente esse cidadão, Manuel Botelho de Oliveira. Ele não é tão citado de forma perfunctória, né, de forma muito contínua nas aulas de literatura sobre o barroco, porque ele foi um poeta, né, de verve, de pouca qualidade. Em termos mais simples, ele não foi um grande poeta, né? Ele reproduziu ali, né, a linguagem rebuscada barroca, né, a linguagem empolada do cultismo barroco, mas comparado com Gregório de Matos Guerra, ele fica ali obnubilado, né? Ele fica ali com a sua luz apagada perante Gregório de Matos Guerra, né? Por isso ele não é tão citado, mas ele na realidade foi o primeiro poeta brasileiro a ter uma obra impressa no Brasil. Olha que interessante, né? E essa obra foi Música do Parnaso, né? Vou só parar aqui para ver uma pergunta do meu amigo Michel. Você compararia Gregório com alguém da atualidade? Bom, eu compararia Gregório, vamos colocar assim, com Moacir Scliar, que já morreu, né? Moacir Scliar. Morreu em 2011, né? Um perda irreparável aí para a nossa literatura. Eu compararia Gregório também com Lima Barreto, ali do pré-modernismo, né, do início do século XX. Da atualidade, eu compararia Gregório de Matos Guerra com Rubem Fonseca, né, que também já morreu bem recentemente, salvo engano, morreu em 2015 ou 2016, né? E vamos colocar assim, compararia Gregório com alguém vivo da literatura brasileira, Milton Rantum, o escritor amazonense Milton Rantum. Ele nos seus romances de característica amazônica, né? Ele foca muito ali a região amazônica, ele também tem uns traços de crítica social muito interessante. Milton Rantum, né? Eu compararia a Gregório. Claro que não o estilo desbocado de Gregório de Matos Guerra, né? Aquele estilo desbocado, com a linguagem vulgar, não. Mas a questão crítica, ela é um pouco parecida. Certo, Michel? Beleza? Boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. Bom, então assim, o Manuel Botelho de Oliveira não teve tanto talento, né? Ele é lembrado aí apenas como o escritor que teve a primeira obra impressa, né? Essa obra
Música do Parnaso é uma obra extremamente rebuscada, certo? Muito cultista, mas que não chegou ali aos pés, né? Aos pés de Gregório de Matos Quer. E por fim, pessoal, eu vou falar sobre Bento Teixeira. Bento Teixeira, que tem uma característica bem interessante, né? Ele, como vocês sabem, né? Ele é lembrado apenas como o inaugurador do Barroco no Brasil, né? Ali com a obra Prosopopeia, em 1601, né? Bento Teixeira, ele não era... Jéssica, minha querida aluna Jéssica entrou também. Tudo bem, Jéssica? Né? O Bento Teixeira, ele não era brasileiro, tá? Ele não era brasileiro, ele nasceu no Porto, né? Em Portugal, e veio para o Brasil, certo? E ele teve uma relação muito conturbada aqui no Brasil, né? Inclusive porque, vamos colocar assim, na literatura brasileira, ele seria, vamos colocar assim, o primeiro a registrar aqui no Brasil o que hoje a gente chama como qualificadora do crime de homicídio, né? Lá no 121 do Código Penal, o feminicídio, né? Porque o Bento Teixeira matou a sua esposa, ele assassinou a esposa, né? Cometeu feminicídio. As razões para o cometimento desse feminicídio aí transita entre duas, né? Vamos colocar assim, entre duas hipóteses. A primeira, por ciúme, por ele achar que foi traído, né? Mas existe uma outra hipótese que a esposa dele o teria acusado de ele ser judeu. E naquela época, lamentavelmente, né, infelizmente os judeus eram perseguidos tanto em Portugal quanto nas colônias, no caso aqui no Brasil. E há quem diga que ele não gostou, né, de ter sido acusado, nesse caso, de ser judeu. Inclusive ele foi até julgado, né, pela Santa Inquisição aqui no Brasil por causa disso. E por ter sido submetido ao processo inquisitório, ele teria matado a sua esposa, né? Ele matou a esposa, fugiu para Portugal, segundo contam, né? E lá ele foi julgado também pela morte da própria esposa, entendeu? Então, assim, o Bento Teixeira escreveu essa obra, saindo um pouco da biografia dele, né? Ele escreveu essa obra Prosopopeia, que é uma obra de natureza encomiástica. O que é uma poesia encomiástica? A poesia encomiástica, ela lembra muito as odes, lá da literatura grega. A poesia encomiástica é aquela que visa exaltar alguém, de preferência alguém poderoso. No caso lá da época da nobreza, hoje exaltaria alguém da classe política. Um poeta faz um poema em homenagem a alguém da classe política, vamos colocar assim. É o que a gente chama de poesia encomiástica. Poesia encomiástica. E aí eu peço licença, que é um poema pouco falado nas aulas de literatura. Geralmente os professores só citam Prosopopeia, inaugurou o Barroco, vamos falar de Gregório. Mas eu vou ler aqui uma estrofe de Prosopopeia para vocês, que é um poema um pouco raro. Olha como ele começa, né? Porque esse poema, ele é uma imitação ali muito parecida com os Lusíadas de Camões, né? Ele possui 94 oitavas em versos decassílabos, ou seja, 94 estrofes de 8 versos. Sendo que esses versos todos são decassílabos, né? Vejam que isso daí não é fácil de fazer. No meu primeiro livro aqui, né, eu escrevi 3 sonetos. E naquela época, em 2010, quando eu escrevi o livro, eu demorei acho que uma semana para escrever cada soneto desse, para colocar em versos decassílabos, 2 quartetos, 2 tercetos. Então veja que fazer 94 estrofes de 8 versos com versos decassílabos não é fácil, né? Não é fácil. Então vamos lá, vamos para a leitura de uma das estrofes de Prosopopeia, só para não passar em branco. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira, pode estancar a Lácia e grega lira. Tá vendo aí, ó? Muito parecido com os Lusíadas de Camões. Mais especificamente a terceira estrofe do início de Os Lusíadas, né? Quando Camões fala lá na terceira estrofe, cessem do sábio grego e dos troianos, né? A fama que tiveram, cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então veja que esse trecho, né, da estrofe primeira, do canto primeiro de Prosopopeia, parece muito com a terceira estrofe,
né, do canto primeiro de Os Lusíadas. Só para vocês verem aquilo que eu falei para vocês. Naquela época, não tinha tanto essa perspectiva do plágio, né, no século XVII, ou seja, a questão biográfica, né, ou seja, não toca no meu texto que são os meus direitos autorais, não. Essa obsessão pela questão dos direitos autorais, ela começa no romantismo, certo? Em que os poetas ali vão ter uma perspectiva egocêntrica, né, exacerbada, entendeu? Bom, pessoal, esse foi o Barroco no Brasil, né? Vamos ver aqui se alguém tem alguma pergunta, né? Meu amigo Felipe entrou de novo, Michel. E aí, Michel, tudo certo por aí? Leandro Marques, meu grande amigo aí, colega, né, do curso de psicologia. Tudo bem, Leandro? Pois é. Bom, pessoal, então é isso. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, ninguém quer comentar, eu vou fazer uma retomada do que nós falamos hoje. Essa live, corroboro para vocês, corresponde à aula 7, né? Ela vai ser postada aqui no Instagram e no meu canal do YouTube lá, onde todas as aulas estão postadas sem cortes, sem intervalos, tá bom? Me sigam no Instagram, né? Se inscrevam no meu canal do YouTube, certo? Vamos ver o que o Felipe está falando aqui. Grande Rui está convidado para gravar uma live sobre psicologia comigo. Opa! O meu ex-aluno Felipe aí, foi meu aluno no Reino Infantil. Tudo bem, Felipe? Felipe, eu aceito o convite, vamos falar. Tu poderia falar sobre o behaviorismo e eu falo sobre psicanálise. O que você acha? Uma boa, né? A gente faz essa divisão aí, né? Pode ser, aceito o convite sim. Vai ser uma honra para mim, Felipe. Vai ser uma honra. Bom, vamos lá. Então, o que nós falamos na aula de hoje? Falamos aí sobre o Barroco no Brasil, tá? Falei sobre o contexto histórico do Barroco no Brasil, desci detalhes, né? Aspectos bem comezinhos da questão da exploração da produção açucareira aqui no Brasil. Falei ali de Portugal, falei da relação de Portugal com a Holanda. Fiz uma alusão à chamada Guerra da Restauração, que visou libertar Portugal do jugo espanhol ali na época do rei Filipe II da Espanha. Falei de maneira modesta da atuação dos bandeirantes, vou falar melhor deles, né? E também do Tratado de Madrid, né? Lá no contexto histórico do arcadismo português e brasileiro, onde vamos falar também de Marquês de Pombal, certo? Mas falamos inicialmente aí dos bandeirantes. Falei sobre Gregório de Matos Guerra, vimos aí a biografia dele, certo? Falei aí sobre de forma en passant, claro que não dá para falar tudo de forma detalhada, né? Mas falei sobre todos os aspectos da literatura de Gregório de Matos Guerra. Falamos aí sobre a sátira de Gregório de Matos Guerra, Mordaz, né? A chamada Poesia Pólvora de Gregório de Matos Guerra. Falamos sobre a lírica amorosa, a lírica religiosa. Falamos sobre a lírica filosófica, certo? E li alguns poemas para vocês verem de forma mais pragmática, né? Essas características para a aula não ficar tão teórica, certo? Falei sobre os outros dois escritores do Barroco que não são tão comentados nas aulas, né? Tanto no ensino médio e também no curso de letras, né? Geralmente a gente lê esses outros escritores, não é tão comentado de forma tão delineada, né? E eu falei sobre o Bento Teixeira, né? Falei que foi ali até o primeiro caso de feminicídio, né? Se a gente for levar em consideração o atual crime, né? Que entrou no ordenamento jurídico a partir de 2015, né? Como qualificador ali do crime de homicídio, né? Foi cometido pelo Bento Teixeira ali no século XVII. E falei também sobre o Manuel Botelho de Oliveira, que não foi o primeiro grande poeta brasileiro, porque esse foi Gregório, mas foi o primeiro poeta brasileiro a ter um livro impresso no Brasil, né? Mas saibam que Gregório de Matos Guerra, ele de fato foi o primeiro grande poeta brasileiro. É onde nós podemos começar a falar aquele jogo das preposições que eu falei no quinhentismo. A gente pode começar a falar de literatura do Brasil e não mais tanto literatura no Brasil. Ou seja, com Gregório e Manuel Botelho de Oliveira, a gente pode falar de uma literatura brasileira escrita por brasileiros, certo? Bom, pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Meu amigo Michel aqui, ó, parabéns, meu amigo, pela... Ô, Michel, obrigado, cara, obrigado, né? A sua amizade é uma bênção de Deus na minha vida. É uma amizade aí que já tem mais de 20 anos, né? Somos amigos aí desde 1996, penso que seja isso, 1996, né? Amigo de infância mesmo, certo?
Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Corroboro que vou deixar a aula gravada aqui no Instagram, né? E lá no meu canal do YouTube. Me sigam, façam perguntas, comentem, se inscrevam no canal, certo? Ficamos por aqui. Próxima aula vai ser a aula 8, eu vou falar sobre arcadismo, contexto histórico, filosófico, vamos falar dos filósofos contratualistas, vou falar de Manuel do Bocage, enfim, vai ser uma aula bastante proveitosa. Eu aguardo vocês, a próxima aula vai ser gravada, né? Vocês já repararam como é a minha dinâmica, né? Eu faço 2 aulas gravadas e na terceira é uma live. 2 aulas gravadas, numa terceira é uma live, tá? Quando encerrarmos todos os períodos literários, até literatura contemporânea, eu vou ministrar um curso de filosofia, de história da filosofia, aqui no Instagram, certo? Assim como eu estou ministrando esse bate-papo, enfim, né? Depois do curso de História da Filosofia, eu vou ministrar um curso de História do Brasil, depois a gente vai fazer um curso sobre Sociologia, né? O meu amigo aqui, Felipe, já me convidou para fazer uma live de Psicologia. Vamos falar, Felipe, sobre História da Psicologia, né? Ler desde lá de Vandit, né? Do primeiro laboratório de Psicologia, né? Até a Psicologia Contemporânea, né? Teoria do Fluor. Vamos falar aí de Lipovetsky, né? Vamos falar aí, né? Paixão por Ciências Humanas, tá, pessoal? Bom, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Beijo no coração de vocês. Efusivo abraço. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau.